A ideia parece impossível, um buraco negro simplesmente aparecer perto da Terra, mas imagine, por alguns minutos, que isso realmente acontecesse. Não estamos falando de um buraco negro distante, a milhões de anos-luz, mas de um objeto extremamente massivo surgindo nas proximidades do nosso sistema solar. No começo, talvez ninguém percebesse nada. A Terra continuaria girando, o Sol continuaria brilhando e os planetas seguiriam suas órbitas. Porém, à medida que esse objeto se aproximasse, uma coisa começaria a mudar: a gravidade. E o problema é que um buraco negro não precisa sugar tudo como um aspirador cósmico para ser perigoso. Basta que sua massa seja grande o suficiente e esteja perto bastante para alterar completamente as órbitas dos objetos ao seu redor. Mercúrio poderia ser desviado, Vênus poderia escapar de sua trajetória, e até os gigantes Júpiter e Saturno poderiam sofrer perturbações. E enquanto tudo isso acontecesse, a Terra estaria seguindo uma órbita que já não seria a mesma. Mas o que aconteceria conosco quando a gravidade desse objeto começasse realmente a dominar o sistema solar? A primeira grande mudança aconteceria muito antes de a Terra chegar perto do horizonte de eventos. O céu começaria a ficar estranho. A luz das estrelas seria desviada pela enorme gravidade do buraco negro, fazendo com que pontos luminosos parecessem se mover, se duplicar ou formar arcos ao redor dele. De acordo com a relatividade geral, a gravidade de um objeto extremamente massivo pode curvar o próprio espaço-tempo e, consequentemente, alterar o caminho da luz. Se o buraco negro estivesse próximo o suficiente, ele poderia se tornar um dos objetos mais impressionantes já vistos no céu terrestre. Ao redor de sua região central completamente escura, poderia existir um disco de acreção formado por gás e matéria extremamente quente, brilhando intensamente. E quanto mais matéria fosse atraída para essa região, mais energética poderia se tornar a cena. Só que existe algo ainda mais preocupante. A presença desse buraco negro também começaria a perturbar a órbita da Terra. Nosso planeta não continuaria simplesmente seguindo o mesmo caminho ao redor do Sol. Sua trajetória poderia ser desviada, e isso mudaria completamente o destino do planeta. Imagine agora observar a Terra a partir do espaço. O planeta continua azul, coberto por oceanos e nuvens, mas algo está errado. Sua trajetória começa a se curvar. O Sol permanece ao centro, porém a influência gravitacional do buraco negro começa a modificar o equilíbrio que mantém os planetas em suas órbitas. Dependendo da massa e da distância do buraco negro, a Terra poderia ser empurrada para uma órbita diferente, ser lançada para regiões mais distantes do sistema solar ou, em um cenário extremo, acabar seguindo uma trajetória que a aproximasse perigosamente do próprio buraco negro. E existe uma consequência que poderia ser percebida muito antes de qualquer destruição física: a mudança na quantidade de energia recebida do Sol. Se a Terra fosse desviada para longe da nossa estrela, a luz solar diminuiria. As temperaturas começariam a cair, oceanos poderiam congelar progressivamente e grandes áreas da superfície ficariam cobertas por gelo. O planeta, que durante bilhões de anos encontrou um equilíbrio delicado entre sua distância do Sol, sua atmosfera e seus oceanos, começaria a perder esse equilíbrio. E quanto mais a Terra se afastasse, mais escuro e frio seria o ambiente. Mas esse ainda não seria o estágio mais assustador. Se a Terra realmente fosse colocada em uma trajetória de aproximação com o buraco negro, as coisas ficariam muito mais violentas. O motivo seriam as chamadas forças de maré. A gravidade não atua exatamente com a mesma intensidade em todos os pontos de um planeta. O lado da Terra mais próximo do buraco negro sentiria uma atração maior do que o lado oposto. Conforme a distância diminuísse, essa diferença poderia se tornar gigantesca. Os oceanos poderiam sofrer enormes deformações. A crosta terrestre seria submetida a tensões extremas e grandes quantidades de material poderiam começar a ser arrancadas do planeta. A atmosfera também poderia ser afetada, formando enormes correntes de gás sendo puxadas para o espaço. Em um cenário suficientemente extremo, a própria Terra poderia começar a se deformar. É aqui que entra um dos fenômenos mais impressionantes previstos pela física, a chamada espaguetificação. O planeta seria esticado pela diferença brutal de gravidade entre uma extremidade e outra. Rochas, oceanos e gases poderiam ser transformados em uma longa corrente de matéria. E aquilo que antes era um planeta inteiro começaria a perder sua forma. À medida que os fragmentos da Terra fossem arrancados, eles poderiam acelerar em direção ao buraco negro e começar a formar uma corrente de matéria ao redor dele. Parte desse material poderia entrar em uma órbita extremamente rápida, criando ou alimentando um disco de acreção. A matéria seria comprimida, aquecida e acelerada a velocidades enormes.
O resultado seria uma região extremamente brilhante ao redor de um centro completamente escuro. E aqui existe uma diferença importante. O buraco negro em si não seria uma esfera brilhante. O que poderíamos observar seria a matéria ao seu redor e a forma como sua gravidade distorce a luz. Conforme os fragmentos se aproximassem do horizonte de eventos, seus sinais luminosos sofreriam efeitos extremos. Para um observador distante, o comportamento da matéria pareceria cada vez mais estranho, enquanto a luz seria distorcida pela enorme curvatura do espaço-tempo, até que os fragmentos cruzassem uma fronteira da qual nenhuma informação poderia retornar para o exterior, o horizonte de eventos. Depois desse ponto, não haveria caminho conhecido de volta. A matéria simplesmente deixaria de ser observável do lado de fora. Mas existe uma pergunta ainda maior. Seria realmente possível um buraco negro aparecer perto da Terra? Na realidade, não existe evidência de que um buraco negro esteja se aproximando do nosso planeta dessa maneira. E um buraco negro não surge magicamente do nada. Para produzir efeitos gravitacionais devastadores em escala planetária, ele precisaria possuir uma quantidade enorme de massa. Portanto, esse cenário é uma hipótese extrema usada para entender como a gravidade funciona em situações que estão muito além da nossa experiência cotidiana. E existe um detalhe fascinante: se o Sol fosse hipoteticamente substituído por um buraco negro com exatamente a mesma massa do Sol, a Terra não seria imediatamente sugada para dentro dele. Nossa órbita seria praticamente a mesma, porque a gravidade a uma determinada distância depende da massa do objeto. O verdadeiro perigo surgiria se esse buraco negro tivesse massa suficiente e se aproximasse do sistema solar, alterando as órbitas dos planetas. Ou seja, o maior inimigo não seria simplesmente o fato de existir um buraco negro, mas a combinação entre sua massa, sua distância e sua trajetória. No cenário mais extremo, o resultado seria devastador. A Terra poderia ser desviada de sua órbita, perder grande parte da energia recebida do Sol, congelar, sofrer enormes forças de maré e, eventualmente, ser destruída em uma corrente de matéria antes de desaparecer além do horizonte de eventos. O sistema solar também poderia ser profundamente desorganizado, com planetas lançados para o espaço ou colocados em novas trajetórias. E depois de tudo isso, o buraco negro continuaria existindo, seguindo sua viagem silenciosa pelo cosmos. Sem som, sem explosão visível de imediato e sem qualquer intenção, apenas obedecendo às leis da física. Talvez seja justamente isso que torne os buracos negros tão fascinantes. Eles não precisam perseguir nada. Sua gravidade é suficiente para transformar completamente tudo o que chega perto demais. E agora imagine olhar para o céu em uma noite aparentemente normal e descobrir que, entre as estrelas, existe uma região completamente escura que não estava ali antes. A pergunta deixaria de ser o que aconteceria se um buraco negro aparecesse perto da Terra, e passaria a ser: quanto tempo teríamos antes que fosse tarde demais?